Já estamos de volta. Nós está na hora, 7 horas e 20 minutos. Começa agora a resenha com a participação dos jornalistas John Coutrin e Ricardo Marques. Boa noite, turma. Boa noite, Olavo. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos os nossos amigos, telespectadores, o pessoal que está acompanhando pela internet, pelo YouTube, pelas rádios também. Nosso abraço todo especial nesta quinta-feira. Obrigado pela audiência, obrigado pelo prestígio e carinho de vocês todos os dias aqui com Tá na Hora Maranhão. Massa. Ricardo, é contigo. Boa noite. Boa noite, Olavo, John. Boa noite aos amigos e amigas, telespectadores, ouvintes, internautas. Vamos, que é quinta-feira, né? Eu ia falar show, massa, acabei quase não falando nenhum nem outro. Deixa eu agradecer. Lenilde diz que está assistindo todo dia o nosso programa. Obrigado, Lenilde Anjos, brigadão. E quem também está falando agora com a gente, mandou nesse momento aqui, assistindo também o Zequinha Bassi. Boa noite, em Viana. Opa, Viana. Obrigado aí, Zequinha Bassi, pela audiência. Quem mais, rapaz? O Renato Pereira, obrigado, Renato, valeu, obrigado pela audiência. Hoje eu vou pagar todos os alôs que eu prometi. Pronto. E Ricardo puxou minha orelha e eu tenho que falar hoje de todo mundo, tenho que esvaziar essa lista aqui. 7 horas e mais 21 minutos. Um senador maranhense foi citado na nova fase da operação sem desconto, deflagrado pela Polícia Federal nesta quinta-feira, Ricardo. Pois é, Olavo, foi o senador Everton Rocha, né? Hoje, as editorias de política, né? O noticiário nacional amanheceram um dia com a Polícia Federal batendo a porta do senador Everton para cumprir um mandado de busca e apreensão, né? Ainda no âmbito daquelas operações que a Polícia Federal vem realizando, no caso dos descontos, né, dos aposentados do INSS, né? Hoje, a polícia cumpriu 52 mandados de busca e apreensão, 16 de prisão e outras medidas cautelares que foram autorizados pelo Supremo Tribunal Federal, né? O Everton Rocha vem sendo falado, né, na imprensa já, o pessoal tentando fazer uma ilação aqui, outra ali. Teve um ex-servidor lotado no gabinete dele que foi exonerado, deixou o gabinete dele em 2022, mas em março desse ano deu uma procuração para o chamado careca do INSS. E aí a turma quis fazer, não, ele trabalhou mas peraí, ainda, foi assessor em 2022, né? Teve também a história de compartilhar um avião com o careca do INSS, quando o que aconteceu, o dono da aeronave explicou, eu sou amigo do senador Everton, emprestei o meu avião para ele, uma viagem a São Luís, e eu alugo a minha aeronave, eu havia alugado a aeronave para o careca do INSS. Quer dizer, não houve compartilhamento, né? Não, eles compartilharam um avião. Quando se fala assim, o Everton e o careca compartilharam a mesma aeronave. Fica parecendo o quê? Que os dois viajaram juntos, né? E o dono da aeronave disse que tem os registros de voo e os nomes das pessoas que embarcaram, e nenhuma viagem houve o Everton e o careca do INSS no mesmo voo. Agora, a Polícia Federal faz um trabalho sério, né? O papel da polícia é esse, a polícia tem que investigar, seja senador, seja presidente, pode ser o Papa. A polícia cumpre o papel dela, que é investigar. Os federais chegaram a pedir a prisão do senador Everton, né? Mas o Ministério Público Federal foi contra, né? Deu parecer contrário ao pedido de prisão da Polícia Federal, por entender que faltavam elementos mais robustos, né? Que de fato ligassem o Everton às operações aí de descontos ilegais do INSS. Na decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, ele é muito taxativo, ele deixa muito claro, né? Concedo o mandado de prisão, mas... concedo o mandado de busca e apreensão, mas indefiro o pedido de prisão do senador por entender
por acolher a argumentação do Ministério Público e por entender que há certa inconsistência na narrativa da própria Polícia Federal. Então, assim, claro que a investigação vai continuar, né? O senador Everton, ele deu uma nota, já no início da manhã, ele deu uma nota curtinha e tal, mas no final, já após a realização do mandado, do cumprimento do mandado de busca e apreensão, ele deu a seguinte declaração, vou ler aqui para os senhores, abre aspas, confio plenamente nas instituições e no Estado Democrático de Direito, reafirmando o meu respeito ao trabalho da Procuradoria-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal. Ressalto que a decisão da Corte é clara ao reconhecer a ausência de provas que me vinculem a práticas ilícitas ou ao recebimento de recursos irregulares. Relações profissionais de terceiros não podem ser usadas para me imputar responsabilidade sem fatos concretos. Sigo exercendo o meu mandato com serenidade e colaborando para o esclarecimento dos fatos, certo de que a verdade prevalecerá e minha inocência será plenamente reconhecida, fecha aspas, nota do senador Everton Rocha. Claro, a investigação prossegue, né? Mas essa nota, ela traz aí um posicionamento sereno, né? Primeiro, de respeito às instituições, em nenhum momento critica a ação da Polícia Federal, reconhece a firmeza da decisão do Supremo Tribunal Federal e espera que tudo seja devidamente esclarecido. Mas foi um dia que começou, digamos assim, meio no tormento aí pro meu preto, né? E a gente que costuma brincar lá no expediente final, quando chega um avião da Polícia Federal aqui, né? Turma, chegou um avião da Polícia Federal. Lá em Brasília não tinha como a gente dizer, porque a Polícia Federal já tem avião lá no balde. Aí então, deixa eu mandar um abraço e um agradecimento para Marinilde e Maísa Aguiar, estão ligadinhas aqui no nosso programa, pedindo aqui, mandando um alô, né? Estão assistindo aqui o nosso Tá Na Hora. Muito obrigado, vocês duas aí. Deixa eu falar de novo, é a Marinilde e Maísa Aguiar. É isso. Brigadão. Vamos girando aqui com os assuntos, John. O ex-prefeito de São Pedro dos Crentes chegou a afirmar que é apenas uma questão de tempo a junção do seu projeto com o prefeito de São Luís. Ele já combinou isso com o Braide? O ex-prefeito de São Pedro dos Crentes, o Laésio Bonfim, ele é pré-candidato a governador. E ele lançou um livro lá em Imperatriz, uma biografia, né? Biografia do Laésio Bonfim, contando a história dele, aquela coisa toda. Foi prefeito lá de São Pedro dos Crentes, é médico, não é? Continua atuando na cidade. Não sei se ele contou na biografia que ele já passou por vários partidos, né? Da esquerda, aquela coisa toda. Mas o Laésio Bonfim, por incrível que pareça, ele tem se mantido firme na pré-candidatura dele ao governo. É um nome que tem aí uma parte do eleitorado da direita, conservadora, e ele tem, portanto, pontuado até bem nas pesquisas. E muita gente fala da chapa dos sonhos, né, da direita, né? Chapa dos sonhos da direita seria Laésio Bonfim, Ricardo Olavo, senador, a outra vaga de senador em aberto e o Braide encabeçando a chapa de governador. Essa seria a chapa dos sonhos. E o Laésio sonha aí com, se o Braide não for candidato a governador, sonha com o apoio do Braide, né? Para o Braide apoiar a candidatura do Laésio. Eu não sei se isso vai acontecer, pode até acontecer de uma declaração, mas não sei se o Braide participaria ativamente de uma candidatura a governo do Laésio Bonfim. Mas ele falou sobre o assunto lá na cidade de Imperatriz, quando foi lançada a biografia dele, o livro, lá para o nosso amigo Capilex, que é lá de Imperatriz. Nós temos uma parte desse vídeo aí, a gente vai colocar rapidinho o que o Laésio diz. Ele foi perguntado pelo jornalista sobre possibilidade, né, de junção, de Braide, Laésio, como seria essa junção, ele fala de norte, sul. Vamos acompanhar aqui a fala do Laésio. Só isso não é possível, como vai acontecer, a qualquer instante vai acontecer.
vai haver essa união. E as últimas pesquisas mostraram que o prefeito de São Luís, junto com o Laésio Bonfim e vice-versa, eles conseguem ter um eleitorado que passa dos 50%, né, do estado do Maranhão. As pesquisas mostram que se houver uma união do sul e do norte e do sul, né, isso vai fazer um governador. E olha, independente de como seja a ordem norte-sul, sul-norte, o importante é o melhor para o estado do Maranhão. Eu nunca fiz campanha, nunca fiz política para mim, e nem por mim, mas pelo próximo. Bom, aí a fala do Laésio Bonfim. O Laésio tem partido, é o Novo, tem colocado a pé dele na rua, tem se movimentado. Por outro lado, o Brade, contrapartida, não tem dito ainda que é candidato, não afirmou ainda que é candidato a governador, mas tem dado sinais. E o Brade é cortejado hoje por todo mundo, né? O Dardo Brade. Os comunistas cortejam o Brade, os camaronistas cortejam o Brade, agora os laesistas cortejam o Brade, né? Todo mundo querendo Eduardo Brade. Mas Eduardo Brade só vai definir, gente, no próximo ano, se ele é candidato ou não. E se ele não for candidato, ainda vai avaliar por pesquisas, por conjuntura envolvendo o partido, quem ele apoiará, né? O Eduardo Brade hoje é um político de centro, gente, de centro, não é? Se especulou que ele teria reunido aí com a turma do PT, nacional, aquela coisa toda, mas ele próprio negou, dizendo que não, até por conta do eleitorado do Brade, que é um eleitorado que rejeita essa aliança com a esquerda. Agora, já o eleitorado do Lula, o eleitorado da esquerda não rejeita o Brade. É diferente, não é? Você vê como é que é as coisas, não é? O maior cabo eleitoral hoje, que ainda há no Maranhão, segundo as pesquisas, é o Lula. O maior cabo eleitoral do Maranhão hoje é o Lula, não é? Inclusive nas últimas eleições. Então, e esse eleitorado do Lula não rejeita o Brade. Agora, o eleitorado do Brade, de centro, conservadora, centro-direita, rejeita uma aliança do Brade com o pessoal da esquerda, com os comunistas. Agora ele vai ter que fazer pesos e contrapesos ali, colocar na balança, se realmente ele for candidato, e o Brade sempre se mede por pesquisa. Não se espanta, né, que ele tem realizado pesquisa esse tempo todo e continua fazendo pesquisa. E as pesquisas vão direcionar qual será a atitude do Brade, se ele será candidato a governador ou não, e se ele não sendo candidato a governador, qual será a posição que ele tomará em relação à eleição do Maranhão. É isso, a gente fica aguardando aí. Mandar aqui um alô para Nelma Muniz, lá de Coroatá, aqui no Maranhão, assistindo. Ela disse que assistindo vocês de camarote. Ô, Nelma, que camarote é esse aí? Como é que é? Tá acompanhando? Tá assistindo a gente. Obrigado, Nelma. @Olavo Sampaio para me seguir lá no Instagram. Valeu, Nelma. Obrigadão pela audiência também aqui no nosso 2106-9403. Boa noite, gosto muito da resenha. Parabéns a todos vocês. Tá na hora da resenha, o horário da resenha política, é isso mesmo, Antônio Reis, Camboa dos Frades, aonde fica? Antônio Reis, Camboa dos Frades, brigadão, boa noite, aí botou mais aqui, ó, aumenta o horário da resenha, opa, aí a gente vai passar por cima do César Filho? Não pode, daqui a pouco tem o SBT Brasil na TV e no rádio já tem gente aí, já postos para entrar na sequência do nosso, tá na hora. Mas obrigado aí pelo pedido, valeu, é sinal de que tá gostando. O governador assegurou que estão a todo momento criando processos para cassar o seu mandato. Que história é essa, John? O governador Carlos Brandão participou hoje de um evento, viu, Olavo? Vou pegar aqui o nome desse evento. E ele estava lá neste evento, que é o programa Coopera Maranhão. O nome do programa é Coopera Maranhão, foi o lançamento. E o governador disse que não conseguirão, voltou a falar sobre isso, sobre esse assunto. O governador Carlos Brandão disse que não conseguirão tirar ele no tapetão. O Brandão disse que sofre processos mirabolantes, processos judiciais, mas disse que confia na justiça. A gente vai já colocar o vídeo, mas só para o pessoal que está em casa entender melhor, é aquela velha história de que o governador, né, seria afastado do cargo, que haveria uma operação ali no Palácio dos Leões, por conta da conjuntura política, por conta de forças supremas, que o governador seria deposto do cargo e assumiria o vice-governador Felipe Camarão. Lembrando que o governador Carlos Brandão e Felipe Camarão estão hoje, não digo rompidos, mas estão afastados politicamente.
E aí seria, engendraria um suposto tapetão, uma operação judicial para afastar o governador e para que o Camarão assumisse e o Camarão disputasse o governo sentado na cadeira. Mas o governador voltou a falar sobre esse assunto hoje. Neste evento, nós temos o vídeo aí, vamos acompanhar a fala do governador Carlos Brandão. Perseguições que eu estou sofrendo, inventam processos mirabolantes, que quando chega na justiça, mas que loucura isso aqui? Para me caçar, para me afastar, mas Deus está me protegendo. Eu digo, os advogados todos e o advogado é um povo. Agora os advogados ficam tomando conta disso, porque me tirar da barra, tirar da cadeira, quem está trabalhando, quem está prestando um bom serviço. Mas São Bento está aqui comigo e eu sei que vocês estão comigo. Um grande abraço, Ele usa expressões tirar na marra, não é? Essa coisa toda. E o governador está certo em ficar de olho mesmo, viu? Porque está vendo operações acontecendo, inclusive com políticos maranhenses, e o governador não pode aí, não é, ficar desatento em relação a isso. A eleição está batendo na porta, já é ano que vem, e coisas podem acontecer, não é? Então o governador tem que estar preparado para isso, e essa fala dele não é bem apropriada para o momento, não é? Se isso vai acontecer, a gente não sabe, porque se fala que iriam afastar o governador, que queria ver a operação desde novembro. A data era novembro, né? Se fala isso desde o começo do ano. Já passou novembro, estamos chegando em dezembro, ainda não houve operação e o governador ainda não foi afastado, né? Mas cautela é sempre importante. Né? Uhum. A gente conversava agora há pouco, lá no expediente final, Olavo, da Difusora News, e eu dizia o seguinte: depois do vazamento daqueles áudios, né, áudios que claramente mostravam ali uma certa pressão, né, um certo achaque ao governador e de figuras públicas utilizando o nome do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, né? Não tinha a voz do Flávio Dino, não tinha um texto do Flávio Dino, mas pessoas dando a entender que o Flávio estaria por trás de pedido de suposto acordo e tal, enfim. Daquele tempo para cá, após o vazamento, houve deram uma arrefecida, uma acalmada e tal. E eu dizia para o John, mas aí acalmou o cenário. O John, mas é quando está tudo calmo que as coisas costumam acontecer. E é verdade, o John tem razão, é tipo a história do tsunami, né? O tsunami, primeiro ele recua no mar, né? Faz aquele silêncio, só os pássaros percebem o que vem, aí eles passam em bando, né? Meu amigo, mas depois desse silêncio, desse recuo, aí a água vem levando tudo. John tem razão, o governador tem que ficar esperto, né? É verdade. Olavo, aqui no residencial Eco Tajaçuaba, o povo está há mais de uma semana sem água e nada de ninguém resolver. O povo não aguenta mais carregar água. Temos idosos, acamados, crianças e os afazeres de casa. Espero que você leia essa mensagem. Está aqui lida, então. Obrigado pelo alerta aí, ó. Atenção, Caema, residencial Eco Tajaçuaba. Residencial Eco Tajaçuaba. É São Luís, não é? Me lembra aí. Acho que é São Luís. Eu acho que é São Luís. Está aqui, ó. É a Sheila, é isso, ó, Sheila do São Cristóvão, é isso. Obrigado, viu? Muito, muito obrigado pela mensagem e a gente faz aqui o alerta. Alô, Caema, Eco Tajaçuaba, o povo tá mais de uma semana sem água. Ela mandou até aqui um vídeo, porque o pessoal tá com, ó, baldes com água, a situação bem delicada lá. Eco Tajaçuaba sem água há mais de uma semana. A gente vai cobrar, viu, Sheila? Obrigado pela mensagem. E se não voltar, manda pra gente de novo que a gente vai acionar lá a assessoria da Caema para cobrar. O plenário do Senado aprovou o projeto que reduz as penas dos condenados por envolvimento nos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023. O presidente Lula já sinalizou que vai vetar assim que receber o projeto, situação que pode estremecer ainda mais essa relação do Planalto com o Congresso, Ricardo. Com certeza, deve estremecer, sobretudo com aquela parte ali do centrão, né, da extrema-direita, porque foram 48 votos a favor, 25 contrários e uma abstenção, né? Esse projeto de lei,
ele tem um objetivo, né? Que é reduzir a pena do Jair Bolsonaro. O pessoal fala, aquele pessoal inocente que estava lá, coisa nenhuma. A preocupação dos caras não é com aqueles que estavam lá no movimento do 8 de janeiro, que invadiram as sedes dos 3 poderes, fizeram um quebra-quebra danado. Não é aquele pessoal. O objetivo é aliviar a pena do Bolsonaro. O Bolsonaro foi condenado a uma pena de mais de 27 anos. Há uma divergência ainda sobre o tempo de pena que o Bolsonaro deve cumprir, caso esse projeto aprovado seja sancionado pelo presidente Lula, né? O relator da matéria na Câmara, o Paulinho da Força, ele diz que a pena do ex-presidente poderia ser reduzida de 7 anos para pouco mais de 2 anos em regime fechado, né? Agora, tem um detalhe, viu, Olavo? O presidente Lula afirmou hoje que vai vetar esse projeto da dosimetria, né? Aí, o que é que acontece? O presidente veta e aí volta, o Congresso tem força para derrubar o veto do presidente, né? Interessante que o Jacques Wagner, que é o líder do governo lá no Senado, né? Uma dos nomes mais proeminentes do petismo, ele votou a favor, né? O Cid Gomes, senador lá do Ceará, também votou a favor, né? Do PSB, todos, menos a Ana Paula. Em peso, né? Menos a Ana Paula. A senadora Ana Paula votou contra. Isso. Os senadores, o Everton e a Elisiane, não estiveram presentes à votação. Mas é mais um tumulto aí nessa relação, viu? Nós temos uma informação que chega agora. A mesa da Câmara, não é isso, Marçal? A mesa da diretora da Câmara dos Deputados decidiu hoje decretar a perda dos mandatos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. Isso. É isso. Foi caçado, foram Caçados. Criaram juízo, né? Pois Criaram juízo e fizeram o que determina a lei, né? Não foi votado em plenário, foi ato da mesa diretora. Diretora, diferentemente daquela pataquada lá do caso da Zambelli. Agora, já chegando ao finalzinho aqui, deixa eu fazer um registro aqui, Olavo. Esse nosso colega de bancada, Olavo Sampaio, uma das grandes referências do jornalismo do Maranhão, foi condecorado ontem com a medalha Simão Estácio da Silveira, a maior honraria concedida pela Câmara de Vereadores de São Luís. A autora do projeto foi a vereadora Rosana da Saúde. Parabéns, Olavo. Você nos honra. Valeu, obrigado, vereadora Rosana da Saúde. Fiquei muito honrado, muito feliz, fiquei encabulado, porque eu sou meio com essas coisas de receber homenagem, fico ali meio com vergonha, essa coisa toda, mas recebo com muito carinho. Isso mesmo. E obrigado à vereadora, a todo mundo que estava ali. Obrigado de coração. E vocês também. Valeu. Maravilha. É isso. Obrigado a você amanhã. pela audiência. Até amanhã, a partir das 6h30 aqui na Difusora. Beijo grande, beijo da família. Fica com Deus. Tchau.